A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Iremos reler Mateus capítulo 6, por gentileza. Mateus capítulo 6, versículo 9. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 6, versículo 9. A palavra de Deus nos diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém? Essa é a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos quando esteve aqui na terra. E ela começa revelando-nos que nós temos um Deus e que Ele é o nosso Pai. Amém? Feche seus olhos, vamos orar um pouquinho mais, pedir a Deus que nos fale através da palavra, edificando, exortando e consolando. Amado e querido Deus, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos pela tua bondade, pelo amor do teu Filho e pela tua graça, pelas consolações do teu Espírito e pelas tuas promessas. A tua palavra é fiel e continuará sendo fiel. Nenhuma dela cai por terra para a glória do teu nome. Obrigado pela vida dos irmãos e das irmãs, por mais uma semana de trabalho, de vida, de luta, mas também de providência, de livramento e de bênção. Muito obrigado, Senhor. Venha nos abençoar na transmissão da tua palavra, edificando, consolando e exortando. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, e que a fé venha pelo ouvir e o ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Eu quero agradecer a Deus mais esta oportunidade de estar aqui com vocês nesta manhã. Agradecer a Deus também porque no mês de outubro estivemos aí viajando, Viajamos bastante. No primeiro sábado fomos à Argentina, depois fomos a Pernambuco e agora nesse último final de semana estivemos em Vitória, no Espírito Santo. Fomos fazer um trabalho no interior do Espírito Santo. Graças a Deus, Deus nos sustentou, Deus nos abençoou e Deus nos levou em paz e nos trouxe em paz. E hoje nós estamos aqui para começar uma série de mensagens sobre o tema Este é o nosso Deus. Neste mês, a igreja, segundo a orientação de Deus ao pastor Alain, irá falar sobre a triunidade, a trindade divina. Esse é um assunto, irmão, muito complexo, difícil, porém não impossível de entender e nem de crer. É um assunto novo, a igreja está estudando só há 2000 anos. E esperamos até a volta de Jesus a gente esgotar todo o assunto, que eu acho meio impossível. Mas quando a gente fala da trindade ou da triunidade, quando nós vamos para o nosso doutrinal, primeiramente para a Bíblia, depois para o nosso doutrinal. O doutrinal é aonde está contido toda a doutrina da Igreja Adventista da Promessa. Lá está os 31 pontos da nossa fé, da nossa crença. E entre estes pontos de fé, lá tem um capítulo que fala, que ensina, que diz e que assevera que nós acreditamos, pregamos, ensinamos que somos uma igreja trinitariana ou que acreditamos no Deus triuno. Também na nossa confissão de fé, lá tem um capítulo que fala também da triunidade de Deus. Ora, quando a gente fala de trindade e a gente vai para os compêndios de teologia, a gente vê que a doutrina da trindade é uma grande podemos dizer assim, é um grande mistério, segundo os teólogos. Porém, está
revelado na Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é clara, ela não usa a palavra trindade, como não usa várias palavras que nós usamos no nosso dia a dia religioso, né? Mas a Bíblia deixa claro, que existe, né, um Deus triuno. E quando a gente vai buscar uma definição de trindade, uma delas diz o seguinte: há um só Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, neste mês, nas pregações no sábado pela manhã, aqui nessa igreja, se irá falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje nós vamos começar a falar sobre o Pai. Veja, quando nós estudamos a Trindade na Bíblia, a Bíblia claramente ela revela que existe realmente um Deus triuno. Começa desde o Gênesis e se estende até o Apocalipse. Eu li há muitos anos atrás que o pastor Godofredo, que foi um dos pioneiros da nossa igreja, ele fez um estudo minucioso sobre todos os versículos do Novo Testamento que fala sobre a Trindade. E ele chegou à conclusão de que existe mais de 108 versículos que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós podemos ver que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se manifestam desde o início do mundo. Em Gênesis capítulo 1, confira aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas. Então, já no início do Gênesis, nós vemos aqui 2 figuras que se destacam, o Pai e o Espírito Santo. E quando a gente vai para o Novo Testamento, João capítulo 1, verso 1 a 3, a gente vê também que lá no princípio, não só estava o Pai, não só estava o Espírito, mas também estava o Filho. João diz assim: no princípio era o Verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esta palavra aqui ele está se referindo ao Senhor Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Qual princípio? O princípio da criação, Gênesis capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus. E o verbo, diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o verbo, a palavra, Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E no verso 14 diz que este verbo, esta palavra, este ser que estava lá no início da criação, com o Pai e o Filho, o verso 14 diz que o verbo, a palavra, se fez carne, tomou a forma humana e habitou entre nós. Então a Bíblia, desde o início, ela começa com pistas e chega ao Novo Testamento, ela afirma categoricamente que existe uma triunidade que governa, que criou e que existe desde a eternidade. Veja, quando nós lemos alguns textos do Novo Testamento, a manifestação do Deus triuno fica claro. Por exemplo, do batismo de Jesus. Veja aí, Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Mateus escreveu assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, ou em forma de uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ali temos 3 pessoas: o Pai falando dos céus, o Filho saindo das águas e o Espírito vindo sobre Jesus. Então vemos aqui 3 pessoas, vemos aqui 3 seres se manifestando ali
do batismo do Senhor Jesus. Claramente, a Bíblia deixa claro tudo isso. E quando a Bíblia fala aqui, a Bíblia mostra que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Eles têm a mesma natureza divina, não diferem em nada, apenas no papel que desempenham no plano da criação e da salvação. Mateus capítulo 28, verso 19, também é um texto que os teólogos definem como trinitariano. Olha o que Jesus diz. Ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, ele não diz batizando nos nome, ele diz batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, colocando os três em pé de igualdade. E na bênção apostólica, o apóstolo Paulo também vai falar dos três. Ele diz assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós ou sobre nós. Então aqui aparece claramente a triunidade divina. Quando a gente estuda a doutrina da salvação, também a gente vê Deus trabalhando de maneira conjunta com o Filho e com o Espírito Santo. Por que a Igreja Adventista da Promessa acredita na Trindade ou na Triunidade? Irmãos, eu estou falando assim, rápido, porque é um assunto profundo. Se eu fosse falar mesmo, você teria que ficar aqui 6 meses sentado me ouvindo. Mas como eu sei que vocês não são anjos, então eu estou resumindo. Mas eu espero que vocês entendam. Por que acreditamos na triunidade? Qual é a revelação da Bíblia em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Quando a gente lê as Escrituras, estuda as Escrituras em relação ao Deus triuno, a gente vê claramente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são atribuídos a eles atributos que só a Deus pertencem. Por exemplo, os três é chamado de Deus. Você pode ver isso claramente. Isaías 40, verso 28, o Pai é chamado de Deus. Romanos 9, verso 5, Jesus é chamado de Deus. E Atos 5, verso 3 e 4, Jesus também é chamado de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que os três são eternos. Gênesis 21, verso 23, diz que o Pai é eterno. Miqueias, capítulo 5, verso 2, Isaías 9, verso 6, diz que o Filho é eterno. Inclusive, Isaías diz que o Filho não só é eterno, como ele também é o Pai da eternidade. E em Hebreus, capítulo 9, verso 14, o Espírito Santo é chamado de Espírito Eterno. Ou seja, se ele é eterno, ele não tem princípio nem tem fim. Ele existe para todo sempre. Os três é chamado de Criador. Os três é chamado de onipotente, onipresente, onisciente. Os três são chamados de Senhor. E na Bíblia também os três são chamados de Recriador. Também a Bíblia diz que os três são seres pessoais, têm mente. Os três são chamados de Yahvé, tanto o Pai, o Filho, quanto o Espírito Santo. Também, em Isaías 6, verso 3, Atos 3, verso 14, 2 Coríntios 13, verso 13, a Bíblia diz que os três é santo. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo, não precisa nem falar, já está no nome dele, é santo. Os três também são a verdade. Você pode ver isso em João, Jeremias 10, verso 10, João 14, verso 6 e 1 João, capítulo 5, verso 6. Então, quando a gente estuda a doutrina da Trindade, a gente percebe que, e vê, e assevera na Bíblia, que existe realmente um Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que os três
são iguais em tudo para a glória do nome do Eterno. Então, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três deuses? Não, é apenas um Deus com uma única natureza que existe eternamente. Agora, irmãos, quando nós estudamos a triunidade, ela coloca Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que a Bíblia revela Deus como Pai? Como é que Deus se revela como Pai? Como é que a Bíblia fala de Deus como Pai? Isso é importante nós entendermos, porque o tema está ali, ó. Este é o nosso... Não, peraí, este é o nosso... Não ouvi direito, este é o nosso... Deus. Muito bem. Hoje não é dia de jejum não, né? Ah, pensei que era dia de jejum hoje e amanhã, né? Mas não é não, né? Então, tranquilo. Muito bem. Vamos ver, então, a paternidade de Deus. Quando nós estudamos as Escrituras, a gente percebe que a paternidade de Deus, ela é ensinada categoricamente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra pai, no hebraico, são duas letras apenas, um A e um V. Alguns pronunciam ave, essa palavra. Ela aparece 680 vezes, desde Gênesis capítulo 2, verso 24, até Malaquias capítulo 2, verso 10. No Antigo Testamento, a paternidade de Deus é reconhecida e é mostrada exclusivamente em relação a Israel. Mas lá no Antigo Testamento aparece a palavra Pai 14 vezes relacionada a Deus. Então o Antigo Testamento ensina que esse Deus soberano, glorioso, onipotente, onisciente, onipresente, criador, eterno, sábio, esse Deus imenso, ele também, além de ser o nosso criador, ele é o nosso Pai. Glória a Deus por isso, irmãos. E ele é um ótimo Pai. E ele é um grande Pai. E ele é um maravilhoso Pai. E ele é um inigualável Pai. Não tem pai igual a ele. O meu pai não chega nem junto do pó do chinelo dele. E eu também não sirvo para carregar o chinelo dele. Porque ele é o Pai dos pais. Ele é o exemplo maior de paternidade em todos os sentidos. Então, o Antigo Testamento, é claro, o problema hoje das pessoas, às vezes, quando a gente fala de Deus como Pai, é que ele pega o pai dele terreno e compara com Deus. Aí é que está o erro. Porque nenhum pai terreno se iguala a Deus. Nenhum. E jamais vai se igualar. Porque Deus é o exemplo único. Então, o Antigo Testamento deixa claro que Deus é o nosso Pai. E o Novo Testamento? No Novo Testamento, a palavra Pai, no grego, já é um pouquinho diferente. Aparece a palavra Pater. E ela aparece 340 vezes. E dessas 340 vezes, nós podemos citar aqui vários versículos se referindo a Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 7, 1 Coríntios capítulo 1, verso 3, 2 Coríntios 1, verso 2, Gálatas 1, verso 13, Efésios 1, verso 2 e por aí em diante. Então, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento ensinam claramente a paternidade de Deus, que Deus é o nosso Pai, que Ele é o nosso Criador. Muito bem. Agora, irmãos, quais os aspectos da paternidade de Deus que é ensinado tanto no Antigo como no Novo Testamento? Como é esse Pai? Como é que Deus se revela como Pai? O que a Bíblia fala de Deus como Pai? Se você pegar Mateus capítulo 6, por favor, pegue sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, verso 9 e 13.
você vai ver que Deus, ele aparece ali como um Pai glorioso, ou seja, Deus é o Pai da glória. Deus habita na glória. Por isso que ele é chamado de o Deus Altíssimo. Ele está rodeado de poder e glória. Ele é o Pai glorioso. Por isso que ele não pode ser tratado de qualquer maneira e de qualquer jeito, porque ele é o Pai glorioso. Ele é o Pai da glória. Ele é o Rei da glória. Também em Mateus 6, verso 9, ele aparece como santo. Veja, Pai nosso que estás aonde? Nos céus. O que é que ele diz depois? Santificado seja o teu nome. Jesus está se respaldando aonde? Lá nos 10 mandamentos. O que diz os 10 mandamentos? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. E Jesus diz que se Deus é o nosso Pai, e Ele o é, glória a Ele por isso, amém? Nós fomos salvos em Cristo Jesus, nós somos adotados em Cristo para fazer parte da família de Deus, e se somos filhos de Deus, nós temos que santificar o nome de Deus. E como é que eu santifico o nome de Deus? Na maneira de pensar, falar e proceder. Com o nome de Deus eu não posso brincar, com o nome de Deus eu não posso fazer piada, eu não posso profanar o nome de Deus. Por exemplo, Paulo disse uma coisa interessante aos romanos, ele disse assim: tu judeu, que dizes que não deves roubar, e rouba. Tu judeus, que dizem que não deve adorar ídolos, mas profana os santuários, cometendo sacrilégio. Aí ele disse assim: por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Sabia que as nossas obras, os nossos comportamentos, a nossa maneira de pensar, falar e proceder, pode tanto trazer glória para Deus, como pode trazer blasfêmia ao seu nome? Sabia disso? A Bíblia deixa isso claro. Você pode ser motivo de glória para o nome de Deus, e pode ser motivo de blasfêmia, desdém, zombaria ao nome de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós cristãos somos uma carta escrita por Deus para o mundo. Ou seja, eu e você devemos refletir a imagem e semelhança do Deus da Bíblia, para que o nome dele seja glorificado e exaltado no meio dos homens. Então a Bíblia diz que esse Pai, ele é glorioso, ele é santo. João 17, verso 25, diz que ele é um Pai justo, ou seja, que nele não há injustiça. E quando você estuda as Escrituras, você vê que Deus é justo mesmo. Por exemplo, vamos falar da salvação. Lá em Romanos, Paulo diz assim, e por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado veio a morte, e todos pecaram. Então, por um homem. Ora, se por um homem entrou o pecado no mundo, veja a justiça de Deus, também por um homem veio a salvação. Se por Adão o pecado entrou e trouxe a morte, por Jesus o pecado foi perdoado, foi lavado e ele nos deu a vida. Glória a Deus por isso. Então Deus equilibrou a balança. Entrou o pecado e a morte por um, entrou o perdão e a salvação por outro. Por isso que a Bíblia chama a Deus de um Pai justo. E se tem uma coisa que os cristãos deveriam estudar, ler e meditar na Bíblia, é sobre a paternidade de Deus. Tem muitos cristãos que não têm um relacionamento profundo e saudável com Deus, porque eles sempre vê Deus como aquele velhinho, sabe, um velhinho zangado, assim, sabe um velhinho zangado? Aquele velhinho da bengala. Lá onde eu moro tem um velhinho na rua, que ele é chamado Seu Zangado, né? Ele é todo zangadão, ele, né?
Tem dia que a gente passa na rua, dá bom dia para ele e xinga a gente, né? De tão zangado que ele é. Ele é todo nervoso, ele anda com a bengala, né? Até os cachorros fogem dele. Porque o velhinho é brabo mesmo, né? As mulheres não passam nem junto dele. Tem gente que vê Deus assim, o velhinho sentado lá no trono, zangado, e que quando a gente peca, ele fica tirando raios na nossa cabeça. Pá! Eita, hoje esse é pro Moscone. Pá! Depois, eita, manda 3 aí pro Rivaldão, pisou demais. Pá! Né? Então tem gente que vê Deus como esse ser zangado, furioso, irado, que não perdoa, que não ama, que não tem compaixão, que criou o universo e largou a gente aqui sozinho e disse, te vira nos 30, foi embora e esqueceu da gente. Não, a Bíblia não revela isso. A Bíblia revela Deus como um Deus glorioso, como um Pai santo, como um Pai justo e também como um Pai onisciente e previdente, ou seja, um Deus que cuida de nós. Amém, irmãos? E Ele é tão justo no cuidado dele, que Ele cuida do crente e do descrente. Ele cuida do que serve a Ele e no que serve a Ele. Você nunca vai ver, por exemplo, vamos supor que aqui tem uma grande fazenda. Metade é de um incrédulo e metade é de um crente. Você nunca vai ver a chuva cair só do lado do crente. Você vai ver Deus abençoando tanto o crente como o descrente. Porque Jesus disse claramente que Deus manda chuva para abençoar o justo e o injusto. Que Ele é o mantenedor e cuidador do órfão, da viúva, do necessitado. E que Ele cuida de toda a sua criação. Ele é o Deus da providência. Amém, igreja? E se você quiser entender mais profundamente isso, leia Mateus capítulo 6, do verso 25 até o final. Você vai ver lá como é que Deus age, como é que Deus cuida da gente. Jesus chegou a dizer, olha, não andem preocupados com o que vocês vão comer, beber e vestir, porque o vosso Pai Celeste cuida de vocês. Ele veste as aves do campo. Você já viu algum pardal entrando com a queixa lá no céu que Deus não cuidou dele? Já ouviu falar? Algum bem-te-vi pousou na tua janela e reclamou que Deus não cuida dele? Você nunca vai ver, porque Deus é o sustentador, o mantenedor da sua obra, da sua criação, e Ele usa de misericórdia para conosco, porque Ele é um Deus provedor. E aí Jesus nos ensina a nos beneficiarmos e sermos alcançados pela providência de Deus. Ele disse assim, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, essas coisas o quê? O beber, o comer, o vestir, o viver, o existir, vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Então, como é Deus como Pai? Ele é glorioso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é Deus onisciente e que entra com a providência na nossa vida, e a Bíblia chama Ele do Pai Todo-Poderoso. Amém? O nosso Pai não é fraquinho. O nosso Pai é o Todo-Poderoso. Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para abençoar. Muito bem. Entendemos aqui, resumidamente, que Deus é uma triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Deus é um Pai santo, justo, bom, maravilhoso, mas a minha maior preocupação nessa manhã, em falar com vocês, é o seguinte, e como é que nós devemos nos comportar e agir, tendo um Deus triuno, um Pai santo,
amoroso, bondoso, misericordioso, que providencia aquilo que é necessário para nós e que é onipotente. Como é que nós devemos nos comportar ou agir diante dele? Pegue sua Bíblia agora, mais uma vez, e abra em Efésios. Vamos lá, Efésios. Próximo sábado, os demais pregadores vão se aprofundar mais no assunto. Hoje estamos só dando uma introdução para você. Vamos lá. Efésios capítulo 5. O que a Bíblia fala sobre o nosso viver e agir diante de Deus? Olha como Paulo começa o capítulo 5. Ele diz assim, ó: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos, o que, irmãos? Amados. Veja, ele está dizendo que nós somos o que de Deus aqui? Somos o que de Deus, irmão? Filhos e amados. Não somos só filhos, mas somos filhos amados. E olha que coisa interessante, Paulo está nos ensinando aqui. Se nós somos filhos e somos amados, como é que eu devo corresponder essa paternidade e esse amor de Deus? Ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus. E o que é ser imitador de Deus? Veja que o apóstolo, ele exorta os cristãos a serem imitadores de Deus em Cristo, como Cristo. O verso 1, ele diz claramente que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E nos criando, ele nos tornou filhos e amados. E aí, como é que eu imito a Deus? O verso 2 vai dizer. O verso 2 nos ensina. Ele diz que nós devemos andar em amor. Ele diz assim, ó: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, Deus é triuno, amém? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, amém? Isso é uma revelação maravilhosa, não é? O Deus é Pai. Ixi, agora deu um frio na barriga. Vou perguntar de novo. Deus é Pai, irmãos? Amém? Ele é um Pai bondoso, glorioso, justo, poderoso e tremendamente maravilhoso. Ele é um Pai nota 10 ou 1000? Ah, para mim é 10.000, está pouco ainda. Então, ele é tudo de bom, que é um Pai. Mas o principal, irmão, na Bíblia, muitas vezes, o principal não é apenas entender e crer, é o fazer, que é importante. Há um ditado popular, que eu acho interessante, que diz assim: de boa vontade o inferno está cheio. Ou de boas intenções. Não tem esse ditado? Tem um certo fundo de verdade. Tem uma coisa aí meio esquisita, que é esse tal de inferno. Mas existe aí uma certa verdade no fundo, né? Veja, o que Paulo está dizendo aqui? Que nós devemos andar e viver em amor. Aí os irmãos me perguntam: pastor, o que é amor? Porque o amor hoje é falado, é cantado, é declamado, né? A gente liga lá a Netflix, o que mais tem é romance, né? Romance de rico com pobre, de feio com bonito, não é assim? Né? De derrotado com vitorioso. Tem tudo quanto é tipo de romance, né? Romance de judeu com palestino, né? O jovem judeu lá que se apaixona por uma palestina, ela se apaixona por ele, não quer nem saber, né, de Hamas, nem de nada mais, né? E aí, né, se entrega um amor. O que mais tem é amor. E hoje, quando a gente vê amor, o amor até na rede de esgoto, né? A rede de esgoto lá tem as novelas que falam muito de amor, né? Aquela TV que tem aqui no Brasil, né? A desgraça do Brasil, né? Então, veja,
Se fala muito de amor, mas o que é amor? Biblicamente falando, o que é amar? Será que a Bíblia define o amor? A Bíblia, ela exemplifica. O amor é o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, Deus é amor. O amor em pessoa é Deus. Mas o que é amar na Bíblia? Vou mostrar para vocês. Romanos capítulo 13. Vamos lá. Me ajudem aí para eu correr para o final, para vocês cantarem Livre Estou e ir para casa. Vamos lá, Romanos 13. Eu estou preso àquele negócio ali, ó, um tal de relógio. Vamos lá. Lá na Nova Jerusalém não vai ter isso. Eu vou pregar a eternidade todinha. Vamos lá. Romanos capítulo 13, verso 8 a 10. Aqui Paulo nos ensina o que é o amor. Você quer saber o que é amar? Olha o que Paulo diz, ó. A ninguém devais coisa alguma. Feliz aquele que não tem dívida. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Quem não tem dívida, celebre. É vitorioso e abençoado. Aí ele diz assim: a ninguém devais coisa alguma. Olha como ele continua. Ele diz assim, ó. A não ser o quê? O amor. Por quê? Porque o amor é uma dívida impagável. Ninguém paga o amor. Nem ao ser humano, nem a Deus. Aí ele diz, a não ser o amor, olha aí que amor ele está falando. Ele está dizendo assim, ó, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, ele está dizendo que eu devo amar ao meu próximo. Aí ele diz assim, ó, porque quem ama ao outro faz o quê? Cumpre a lei. Então, se você guardar o sábado sem amor, não vale nada. Se você não guardar os mandamentos por amor, só são regras. São apenas preceitos religiosos. O que dá validade, o que dá alicerce, o que dá vida à lei de Deus é o amor. Eu não tomo o nome de Deus em vão, porque eu tenho pavor e medo dele. Eu não tomo o nome de Deus em vão, é porque eu o amo. E por amar a ele, eu o respeito. Eu faço por amor. Não é por pavor, por medo. Não, eu faço porque eu o amo. Quando minha mulher está deitada lá na cama e ela diz assim, Ivaldo, traz um copo d'água para mim, eu não levo lá só por obrigação. Eu levo porque eu a amo. Da mesma forma ela faz comigo. E a Bíblia está dizendo aqui, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, de que lei ele está falando? Ele agora vai ilustrar. Ele vai falar de que lei. Olha, ele diz assim, ó, com efeito, aí ele diz assim, ó, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Opa, de que lei ele está falando? Dos 10 mandamentos. A lei judaica é composta de 613 mandamentos. 603 foi escrito por Moisés, 10 foi escrito por Deus. Das 613 leis da Torá, 603 foi escrita por Moisés. Deus ditou e ele foi escrevendo. Mais 10 foi escrita pelo dedo de Deus. E as 10 é os 10 mandamentos. Aí quando Paulo fala o que é o amor, e ele vai ilustrar, ele não cita nenhum dos 613 mandamentos de Moisés. Ele vai direto aos mandamentos de Deus. E a segunda tábua dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são 2 tábuas. Segundo os estudiosos, calvinistas, arminiano, pentecostal, não pentecostal, né? Os teólogos, os estudiosos dizem
que os 10 mandamentos, 2 tábuas, as 2 tábuas ensinam 2 coisas. Os 4 primeiros mandamentos, o amor a Deus. Os 6 últimos mandamentos, o amor ao próximo. Aí Paulo está falando do amor ao próximo. Aí ele diz o que é o amar o próximo. Como é que eu amo o pastor Israel? Como é que eu amo, né, a irmã Naide? Como é que eu amo os irmãos aqui em Vila Medeiros? Como é que eu devo amar? Como é o amor para Paulo? Aí Paulo diz assim: eu amo quando eu não adultero, não mato, não furto, não dou falso testemunho e nem cobiço nada de ninguém. Isso é amor. Você está entendendo, irmão? Compreendeu? Então, o que é amor? Amor é praticar a lei de Deus. Nada mais do que isso. Amor não é esse negócio, ai, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, eu gosto de você, queridinho, de todo o meu coração. Isso é sentimentalismo. Amor na Bíblia não é apenas um sentimento. Amor na Bíblia é algo concreto, é algo prático, é algo palpável, é algo que se faz, é algo que se vê. Então Paulo está ensinando aqui. Aí ele diz assim, ó: se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Olha aí, ó, olha a frase, ó: amarás ao teu próximo como o quê? A ti mesmo. Se você não quer ser roubado, não roube. Se você não quer morrer, não mate. Se você não quer que alguém defame a tua honra, fecha a tua boca. Isso é amor. Então Paulo está ensinando aqui amor. E ele está dizendo que os filhos de Deus devem serem imitadores de Deus. Aí eu te pergunto, Deus Filho, quando andou aqui na terra, ele praticou ou não isso? Jesus matou alguém? Jesus roubou alguém? Jesus adulterou contra algum homem? Não? Jesus levantou falso testemunho contra alguém? Então Paulo está dizendo, amem, guardem os mandamentos. Aí ele diz assim, ó: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha como ele termina, o verso 10. Ele diz assim, ó: o amor não faz mal a quem? Acompanha aí, irmão, me ajude. Não existe pregador sem plateia, viu? Aprenda isso. Vou repetir, ó: o amor não faz mal a quem? Ao próximo. E o que é fazer mal ao próximo? Segundo o texto aqui. Ó, eu estou pregando numa escola bíblica. Então eu vim aqui para ensinar. Hoje é dia de aprender. Certo ou errado? Amém? Então, o que é amar o próximo? O que é amar o próximo, que ele diz aqui? É não fazer nenhum mal contra ele. Justo. Aí Jesus, lá em Mateus 7, verso 12, ele diz assim: tudo o que vocês quiserem que os homens vos façam, faça a eles também, porque isto é o cumprimento da lei e dos profetas. Amém, irmão? Tudo o que vocês querem que os homens vos façam. Você não quer que alguém te roube? Você não quer que ninguém cobice nada teu? Você não quer que ninguém levante falso testemunho contra você? Então, faça o mesmo ao próximo, porque quando você fizer o mesmo ao próximo, você está imitando a quem? Você está sendo filho de quem? Então você entendeu que a religião bíblica não é só blá blá blá? Aí ele conclui dizendo assim, ó: o amor não faz mal ao próximo, de sorte, ele chama a atenção, aqui é uma ênfase, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? Não, eu quero ouvir de vocês, é o quê? Mas se prega por aí que cumprir a lei é legalismo. Mas para Paulo, cumprir a lei é amor. Paulo está dizendo, quem ama, cumpre a lei. Quem cumpre a lei, ama. Então, guardar a lei de Deus,
praticar os mandamentos de Deus, não é legalismo, é amor na prática. Amém, igreja? Isso é amar. Por que eu guardo o sábado? Para ser salvo? Não, eu já sou salvo. Eu guardo o sábado porque o sábado é o dia do meu Salvador. E eu estou aqui para agradar o meu Salvador. O próprio Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Por isso o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Amém? É por isso que eu faço parte dela. É simples de entender, mas as pessoas complicam. Então Paulo está dizendo: você é filho de Deus? Traz um copo d'água aí, irmão. Espera aí. Deixa eu perguntar de novo. Parece que essa pergunta é meio complicada para alguns, né? Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Teu Pai é glorioso, poderoso, maravilhoso, santo, justo, bom, providente. Ele é tudo para você. Amém? O que é que nós devemos ser como filhos de Deus? Imitadores de Deus. Imitando a Deus de que forma? Andando em amor. É isso que Deus quer de nós. Então, ame ao seu próximo como a si mesmo. E no capítulo 5, do verso 13 ao 14, Paulo diz que nós devemos nos guardar do mal. E de que mal ele diz? Ele dá uma lista aqui, do verso 13 ao 14. Eu não vou ler tudo, mas ele diz que nós devemos nos guardar da prostituição, da impureza, da cobiça, da baixeza, da conversa tola e da idolatria. Devemos fugir de todas essas coisas. Não nos contaminar com nenhuma dessas coisas. Porque somos filhos de Deus. Amém? 45 minutos foi me dado. 45 minutos está ali. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Poderíamos mergulhar e nos aprofundar muito mais. Mas eu quero que você, por último, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Portanto, temos um Pai glorioso, maravilhoso, poderoso, que cuida de nós. E por isso nós devemos ser filhos amados e imitadores de Deus. Olha, escuta bem uma coisa que eu vou te ensinar agora. Quando Deus olha para nós, Deus olha para nós aqui agora, Ele vê a nossa fé. Ele sabe quem tem uma fé pequena, média e grande aqui. Ele conhece a fé de cada um. Mas quando o mundo, as pessoas lá fora, e os irmãos que estão aqui, olham para mim, eu olho para você, nós vemos as nossas obras. Guarde bem isso. O mundo não está preocupado com o discurso que a gente faz. Daquilo que a gente fala sobre Jesus, sobre Deus. Eles até entendem, eles compreendem, eles acham legal. Eles também ficam empolgados com as músicas que cantamos. Eles se sentem tocados, emocionados. Eles se sentem bem ao vir à igreja. Então, a maioria das pessoas do mundo não reprova nada disso em nós. A grande maioria, pessoas de bem, pessoas de direita que estão me assistindo agora, elas concordam com tudo que eu preguei. O maior questionamento do mundo em relação a nós cristãos é a nossa maneira de ser e não de ter. O mundo não está preocupado com o que eu falo, prego, canto, ensino, visto e tenho. O mundo não está preocupado se você vive numa mansão ou vive numa casa de favela. Mas as pessoas do mundo querem ver em nós o ser. E o ser
são as obras. Está com a Bíblia aí? Mateus 5. Por favor, Mateus 5. Versículo 14. O Senhor diz assim, a partir do versículo 14. Versículo 13. Ele diz assim, ó: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia ou lamparina e a coloca debaixo de uma mesa. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim iluminará a todos os que estão na casa. Aí ele diz assim, ó: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifique a quem? Ao Pai. O Pai de quem? O Pai nosso, que está e que deve ser santificado o seu nome. Seja mais do que aquilo que você fala. Hoje as pessoas, o que elas têm mais ouvido é sobre Jesus. Se existe uma geração que está empanturrada de ouvir falar sobre Jesus, é essa. É essa. Mas sabe o que é que o mundo quer ver mesmo? São os nossos atos. Se somos ou não de Jesus. Cadê o grupo de louvor? O grupo vai cantar? É, irmão. Por favor. Quantas irmãs correm aqui para se aproximar? Você está entendendo então? Pratiquem as vossas boas obras, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos... Vamos louvar e depois a gente ora.